Voltando aqui, dando continuação à nossa gravação. Hoje é a nossa sexta aula de História dos Avivamentos, agora é o último bloco. Estamos aprendendo sobre o avivamento metodista. Falamos um pouco sobre Wesley e agora estamos falando sobre Whitefield. Vamos continuar falando sobre os dois. Então, estamos gravando aqui a nossa aula, tá bom? Continuando aqui o nosso material, meus irmãos, tínhamos acabado de falar que Whitefield prega ao ar livre e ele é questionado por Wesley se realmente deveria fazer isso, se seria conveniente falar ao ar livre, e Whitefield, então, prega o Sermão do Monte, Wesley passa a começar a pregar e começa, então, pregando também ao ar livre. Então, agora aqui, eu quero ler esse slide que fala sobre divergências doutrinárias. Pode ler para nós, Maísa, por favor? Whitefield continuou pregando a milhares, na Inglaterra e nos Estados Unidos, até sua morte aos 56 anos, em 1770. Ele e o John Wesley divergiam em relação à salvação. Wesley era arminiano e Whitefield calvinista moderado, porém os dois permaneceram grandes amigos. Dá uma pausa aqui, filha. Olha só, eles tinham opiniões divergentes. Lembra que eu mencionei, irmãos? No essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Um era calvinista e outro armeniano moderado. Mas ambos eram cristãos piedosos, ambos não tinham inimizade, e isso eram opiniões que um era franco com o outro. Então, isso aqui, a vida deles também, até nisso é um modelo de como devemos caminhar. Entendeu, irmãos? Isso é muito importante, sabe? Essa intolerância de saber falar com o outro, de querer ser o dono da verdade. A gente tem que aprender a respeitar algumas doutrinas. É óbvio, um calvinista vai sempre defender que o arminianismo acaba tendo erros, mas a gente não pode negar que, mesmo como calvinista, a gente tem posicionamentos que também a gente não tem respostas. E assim a gente vai aprendendo, né? Tá bom? E agora, essa frase é muito legal. Dizem que essa frase também pode ter sido dita não somente por Whitefield, mas por Wesley. Há quem diga que foi Wesley que foi interrogado, e não Whitefield. Mas seja o que for, eu acredito, de fato, que eram verdades de ambos. Tá bom? Leia para nós, Maísa, por favor. Sabendo das suas diferenças doutrinárias, alguém perguntou ao Whitefield se ele achava que iria ver John Wesley no céu. Temo que não, ele respondeu. Ele estará tão perto do trono eterno e nós tão distantes que quase não veremos ele. Olha só, coisa linda, né, irmãos? No primeiro momento parece que ele tinha dado uma agulhada, né? Você vai ver Wesley no céu? Temo que não. Poxa, então, tá vendo? Ele é um herege, né? Não, é porque ele vai estar tão pertinho, nós tão longe, né? Então é isso, irmãos, é assim que a gente tem que viver, sabe? São opiniões contrárias, são estilos contrários, são denominações contrárias, no sentido assim, não de contrário de negação, mas tem muito filhos de Deus aí espalhado, né, nesse planeta. E tem muito lobo em pele de cordeiro, felizmente. Bom, tem muito bode. Tem muito bode, boa. Aqui é a foto de George Whitefield. Estabelecimento da Igreja Metodista. Lê para nós, Maísa, por favor. O ministério de evangelismo do Wesley continuou a crescer e ele começou a criar sociedades de avivamento nos lugares onde ele ministrava. Estes grupos pequenos se reuniam para oração, encorajamento e estudo bíblico. No início, Wesley encorajava os grupos a permanecer na igreja na Inglaterra, mas diferenças com a igreja a respeito a seu estilo de pregação ao ar livre, sua mensagem de salvação pela fé e sua utilização de leigos como pregadores e líderes das sociedades
levou ao estabelecimento da Igreja Metodista. Por quê, irmãos? Olha aqui, essa daqui também é uma outra grande mensagem. A descentralização do homem. Wesley não tinha preocupação de querer ver pessoas seguindo a ele. O que ele fazia? Ele levava para a igreja metodista. Eram os grupos de discípulos que ele tinha, mas colocava dentro da igreja metodista. Só que esses grupos, naturalmente, destonavam de Wesley, tanto Wesley e o grupo, destonavam dos irmãos da igreja. Por quê? Porque eram grupos que pregavam ao ar livre, tinham ministros leigos, e querendo ou não, isso o levou a criar a igreja metodista, não porque ele queria criar uma outra igreja, mas porque seria como se ele fosse convidado a se retirar. Estão entendendo, meus irmãos? Eu quero acreditar que hoje, né, quando a gente faz uma lição de casa, né, quantas são as igrejas que nascem frutos de vaidades, frutos de... O que Deus precisa, meus irmãos, é derramar o fogo dele sobre as nossas vidas. Né? Eu quero acreditar que a gente não precisa criar igreja nova, denominação nova, existem já tantas lindas e maravilhosas. Agora, é normal que muitas vezes sejamos mal compreendidos em algumas igrejas que estamos, principalmente se ela estiver vivendo esse momento de letargia e de apatia, né? E aí foi onde nasce o movimento metodista. Mas, na realidade, não era para nascer o movimento metodista, era para continuar sendo igreja anglicana, só que agora cheia da graça. Tá bom? Tudo bem até aí? Ok. Então, leia para nós agora, Gil, por favor. Opa, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Alguém queria fazer alguma pergunta? Meus irmãos? Não? Não, pastor. Tá bom. Então, vamos lá. Agora, leia para nós, Gil, por favor. O estabelecimento da Igreja Metodista. John Wesley viajou extensivamente na Inglaterra e na América, e o fogo do avivamento se espalhou rapidamente. Em agosto de 1770, havia 29.406 membros, 121 pregadores, 50 zonas na Inglaterra e 4 pregadores e 100 capelas nos Estados Unidos. Quando Wesley morreu, no dia 2 de março de 1791, havia mais de 120 mil metodistas nas suas sociedades. Olha só, irmão, se isso não é obra de Deus, de evangelização, mas de uma manifestação sobrenatural de avivamento, né? Lembrando que no avivamento é Deus quem atua, é um despertar com o povo, e naturalmente as massas acabam sendo atraídas e gera-se conversão. Então, quando a gente pega que de 1770 havia 29 mil, e vai depois para 91, ou seja, 19 anos depois, e chega-se, ou melhor, 29 anos, não é 91, é 21 anos depois, vai para 120 mil pessoas, é algo, naqueles dias, é algo admirável, admirável. E a gente lembrando aqui que Wesley, ele era um cristão, um líder muito piedoso, né? Aqui é aquela foto clássica que é apresentada dele, geralmente, nos livros, nas biografias, né? E aí essas são as frases que eu disse que nós iríamos concluir. Pode ler para nós, Gil. Boa. Frases. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu considero todo mundo como minha paróquia. Em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto o meu sagrado deve declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo.
minha paróquia é o mundo. Essas frases são lapidares, maravilhosas. E eu amo principalmente essa terceira aqui. Essa ideia da paróquia ao mundo também, ou seja, onde tem uma alma, ali é a minha igreja. Né? Olha só que mudança de paradigma, tá bom? Mas dai-me 100 homens, ele só pedia 100, que nada temam senão o pecado, ou seja, que tenham coragem, mas que diante do pecado não negociavam. E que não desejam nada senão a Deus, ou seja, que só desejam a Deus, não desejam dinheiro, a fama, o prestígio. E com esses 100 eu abalarei o mundo. E a gente pergunta, ele conseguiu fazer isso? Fez isso? Fez ou não, irmãos? Máximo, Com é certeza. máximo. São máximas. As Máximas máximas é maravilhosas. interessante. Ela só tem valor na boca de pessoas que vivem ela intensamente. Exatamente. Tá bom? Continuando aqui, meus irmãos, George Whitefield, o seu contemporâneo, que teve uma vida mais curta, mais breve, Bem infelizmente a precoce, né? vida... Hã? Morreu Precoce, novo, né? precoce, bem precoce, Júnior. Né? São os mistérios e os desígnios de Né? Deus. Aqui, deixa eu fazer um comentário bem oportuno. Irmãos, quando eu dei essa aula pela primeira vez, eu acho que foi em 2016, aí depois eu dei em 2020, algo assim, eu fiquei tão impressionado com algo que John Wesley fazia, porque ele levantava muito cedo. Aí ele ia fazer uma atividade física, geralmente ele corria, ou ele andava, aí depois ele ia fazer sua devocional e depois ele ia fazer as suas mensagens e ia pregar. Pegava seu cavalo e ia pregar. Então, o que acontece? Eu cresci debaixo de um estigma muito ruim, que é, se eu quero aprender algo, não importa, eu tenho que estudar, e se eu dormir mal, o problema é meu, eu tenho que dar um jeito, porque o que eu faço da meia-noite às 6 da manhã? Eu cresci assim. Eu cresci com essas bobeiradas de que eu estudo, né, quando dá, e uma pessoa dedicada, ele arruma tempo, e querendo ou não, eu sei que isso é verdade, mas eu sempre nunca fui zeloso com o meu sono, em virtude da vida que eu tinha, em virtude dessas palavras que fizeram parte da minha vida. Eu agradeço a Deus porque, em virtude disso, eu pude estudar, eu pude fazer o seminário, eu fiz o meu seminário trabalhando na Bolsa, me lembro que era muito difícil aguentar um pregão e depois ir para o seminário, mas, então, tem o lado da dedicação, mas ao ler um pouco mais sobre John Wesley, estudar sobre o avivamento em especial, eu aprendi que ele, quando dava aquela exaustão, aonde quer que ele estava, ele parava e dormia. E quando eu vi isso, eu fiquei corado de vergonha, porque eu sempre me sentia assim, poxa, eu não posso cochilar agora, eu não posso, não. Até mesmo lá na Bolsa, para vocês terem uma ideia, antes do final do pregão, nós tínhamos foi criado uma área para que a gente cochilasse, dormisse literalmente. Era um lugar onde a gente reparasse a nossa qualidade do sono, o nosso dia de trabalho. Isso foi feito depois de muitas pessoas que pegaram síndrome de pânico, e eu lembro que eu tinha dentro de mim isso, eu falava, não, não vou para lá, não. Não vou, porque não vou dormir, não. Meus irmãos, eu digo para vocês, sabe quando se você pudesse voltar no tempo, você fala, eu colocaria o sono como uma das prioridades da minha vida. E aí, depois, naturalmente, a gente estudando um pouco sobre essa questão de saúde, alimentação, e, irmãos, a gente precisa dormir. Nem que for durante o dia, não dá para dormir muito à noite, tentar tirar aquele período, sabe, aquele cochilo depois do almoço, ou chamada siesta, ou um período antes do culto. E eu me lembro que eu tinha até um amigo que fazia o seminário, um dia eu cheguei na casa dele, ele tinha prova no dia seguinte, nós fazemos o seminário, e aí ele falou assim, não, eu estava estudando, eu dormi em cima do livro, e aí eu dei um cochilo, esse cochilo para mim é reparador, eu falei, deixa de ser preguiçoso, rapaz, vai estudar, ó, você vê o generalzinho burro, né, que eu era, e eu era amigo dele, porque eu achava que não pode ter que estudar mesmo com sono. Irmãos, Einstein dormia mais de 8 horas por dia. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa reconstruir em nós, porque Wesley, ao estudar um pouco sobre a vida dele, ele era uma pessoa que levantava muito cedo, mas ele ia dormir com as galinhas, 6 horas da tarde, 7 no máximo. Então,
normal, às 3 da manhã você já dormiu bem demais. Mas enquanto ele viajava, se ele almoçasse e comesse, ele sentia aquela exaustão, ele encostava o cavalo dele debaixo e debaixo de uma árvore tirava uma soneca. E ele disse, e aí, por que eu estou fazendo esse paralelo agora e estamos entrando em Whitefield? Whitefield dá para ver que ele não tinha as disciplinas de Wesley. Wesley costumava indicar os seus membros, procurem buscar ar fresco. Você tem que lembrar que naqueles dias na Inglaterra era o surgimento das indústrias, a questão de queimas, de combustões, havia muito trabalho de mineiros, pegando carvão para as indústrias, ou seja, as pessoas não respiravam bem, então ele falava, procure ar puro, procure se alimentar bem, atividade física e, além de tudo, sono. Ou seja, eu acho que o Wesley, nos nossos dias, ele ia ser uma pessoa que ele ia falar muito contra as alimentações nossas erradas, bebidas nossas erradas, e ele possivelmente ia ser, até nesse ponto, alguém que pudesse dar uma contribuição até maior na nossa geração, se ele conhecesse um pouco a nossa vida atual. Então, fica aí além dos mistérios de Deus, porque, por exemplo, Spurgeon já tinha mais esclarecimento e também ele morre cedo, mas Wesley teve uma vida mais longeva. Deduzo que isso também colaborou, tá bom? Então, vamos aqui para os slides rapidinho, e quando der horário a gente para, tá bom? Vou compartilhar aqui com os irmãos. George Whitefield. Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Leio sim. George Whitefield viveu de 1714 a 1770. Na sua vida adulta, era tão conhecido quanto qualquer outra figura pública nos países de língua inglesa. Com apenas 22 anos, era um dos mais destacados proponentes do movimento religioso que sacudiu aqueles países, que seria conhecido como o Grande Despertamento. Talvez se possa dizer que só a Reforma Protestante e a Era Apostólica tenham ultrapassado o fervor espiritual que Deus derramou neste período. George Whitefield pregou na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales, em Gibraltar, em Bermudas e nas colônias norte-americanas. Sua vida serviu de inspiração e tocha para vários outros pregadores contemporâneos e posteriores. Fantástico, não, irmãos? Agora, lembra há pouco que eu falei sobre a Reforma Protestante? Foi um período quase que apostólico, e a própria era apostólica. Meus irmãos, a gente tem que olhar para esses momentos aqui, no nosso coração e no nosso ministério, e dizer, Senhor, faz de novo. Podem ver que ele foi uma pessoa especial nesse período chamado, de o grande despertamento. E pode ver que a gente colhe frutos até hoje. Então, que Deus possa fazer de novo conosco. Dados biográficos, dá para ler, pastor? Dados, sim. Dados biográficos. Desde pequeno, George se destacou como um talentoso orador e ator nas peças teatrais da escola. Sua mãe, vendo seu potencial, fez questão que ele estudasse, embora outros de seus irmãos tivessem que trabalhar para sustentar a família. Da mãe, George herdou a forte ambição de ser alguém no mundo. De alguma forma, ela sempre esperava mais dele do que dos seus outros filhos. Outra influência forte na juventude era sua paixão pelo teatro. Como garoto, lia incessantemente peças teatrais e faltava da escola para ensaiar suas apresentações. Essa necessidade e dom de se expressar dramaticamente continuariam durante todo o resto da sua vida. Pausa aqui, por gentileza, pastor. Joia. Só uma pausa. Percebam, irmãos, o coração dele já se inclinava para algumas coisas. Se não era Deus já preparando ele para algo notável. Agora, olha outra coisa. A mãe dele e ele tinham ambições. Guardem isso, irmãos. Eram ambições, não eram ganâncias. Há uma sutil diferença entre a ambição e a ganância. A ambição tem a ver com aquilo que eu conquisto legitimamente. A ganância, de forma ilegítima. A ganância é o lado mal, ou quando a ambição se perde. Uma árvore frutificar abundantemente faz parte da sua vida. Logo, frutificar faz parte da sua existência.
nós desejarmos, ambicionarmos algo não é pecado, mas quando a gente tem ganância por algo, aí sim entra a desvirtude desse desejo. Então, guardem isso, há uma sutil diferença, assim como oportunidades e oportunismo. A oportunidade Deus nos dá na vida, o oportunismo nós impomos sobre os outros. Mesmo que Deus não nos dê, nós criamos uma situação. E aí onde surgem tantas desvirtudes, né? Então, olha só que interessante. Agora, aos 15 anos de idade, pode ler para nós, pastor, por favor? Pois não. Aos 15 anos de idade, George foi obrigado a deixar seus estudos para trabalhar pelo sustento da família. Durante o dia, trabalhava e à noite lia a Bíblia. Seu sonho era de estudar em Oxford, porém não havia condições financeiras para isso. Finalmente, sua mãe descobriu uma saída. Ele poderia ir como servidor, que era uma espécie de empregado para 3 ou 4 estudantes de classe alta. Assim, aos 17 anos, com muita expectativa, ingressou na universidade. Opa, pera lá. Então, Wesley conseguiu e o seu irmão conseguiram participar da vida universitária, porque possivelmente tinha uma classe, uma vida mais regalada sobre esse sentido, ou meios. Já ele não. Mas tinha essa opção, uma opção de ir como servidor, ou seja, você entra, você ingressa, você faz uma prova, mas ao mesmo tempo você vai servir ao quem? Você vai servir aos alunos que não são servidores. Só que era uma regra, irmãos, uma oportunidade que também tinha muitas regras. Por exemplo, você não podia se dirigir aos demais alunos, você tinha que ter roupas separadas, ou seja, era visível e notório quem eram os alunos e quem eram os alunos que trabalhavam para esses alunos. No caso, esses eram os servidores. Interessante, né? Então, ele foi para lá. Continuando, por favor, pastor. Pois não. Na universidade, suas responsabilidades como servidor incluíam lavar as roupas, engraxar os sapatos e fazer as tarefas dos estudantes a quem servia. Os servidores viviam com o dinheiro e as roupas usadas que aqueles quisessem dar. Tinham de usar uma túnica especial e era proibido que os estudantes de nível mais elevado lhes dirigissem a palavra. A maioria acabava abandonando os estudos para não terem que sofrer tamanha humilhação. Dá uma pausa aqui, por favor, pastor. Olha só. Joia. Então, olha só, era o que eu acabei de dizer. Pastor, e hoje em dia, mais ou menos o que acontece hoje em dia? Um pobre que quer fazer uma federal, muitas vezes ele precisa trabalhar de noite ou trabalhar próximo da federal, ser um funcionário para poder, quem sabe, depois de um período, entrar naquela federal ou coisa do tipo. A vida se repete, mas aqui vocês têm que lembrar que o que predominava aqui era um país já cristão. Mas percebam, é aquilo, irmãos, é cristão? É cristão. Existem os princípios cristãos? Existe. Mas o homem, é o ser humano, os níveis sociais sempre vão existir. É óbvio que quanto mais espirituais somos, mais temos olhar para aqueles que sofrem. E quanto menos espirituais somos, aí a gente se monstrifica mais, né? Então, por isso que muitos abandonavam, porque eles não podiam, se bem dizer, nem ter contato com as pessoas, os outros jovens, né? Ou seja, a plebe né, havia a plebe e havia ali os que não eram plebe, né? Tá bom? Continua para nós, por favor, pastor. Pastor, sobre essas diferenças, né, que haviam ali, falando da metodista em si, surge, né, depois de um período, a metodista livre, que era justamente isso, né, dentro da metodista, nem todos poderiam se assentar e ouvir o sermão, ou seja, aspas aqui, era cobrado o fato de alguém estar sentado ali, aí surge a metodista livre, e o nome livre diz que todos, sem exceção, podem se assentar e ouvir os sermões. Então é o homem sendo homem muitas das vezes, né? Dentro da igreja de Jesus. Igreja. Você vê, Wesley fez uma obra linda dentro da igreja anglicana. Agora a igreja que nasce por ele, que é a metodista, começam a ter o quê? Os seus dogmas, né? As suas práticas, os seus costumes.
e começam a ter aqui aquelas separações, porque, irmãos, sejamos honestos, muitas vezes sentar-se do lado de pessoas mal cheirosas é complicado. E os ricos querendo ir numa igreja e vendo os pobres, e naqueles dias também os ricos, muitas vezes eram eles que construíam as igrejas, e os bancos também eram doados por esses ricos. Logo, se eu tenho uma família com 50 pessoas, eu dava 10 bancos com 10 lugares cada, porque isso subentendia que a minha família sentariam ali. Então, ou seja, já não é mais o reino pelo reino, é o nosso reino entre nós, né? É o vosso reino conosco, ou seja, a gente fazendo a vontade nossa para Deus, e não que Deus faça a vontade dele para nós, né? É o contrário. Então é isso aí, pastor, é daí que surge, inclusive também a questão da maçonaria, né? Também é outra bandeira da Metodista Livre, como acontece também com outras batistas e presbiterianas. É a nossa história, irmãos, por isso que a gente precisa demais de Deus, né? Tá bom? Então, por favor. Bem. George era extremamente intenso e dedicado, e achando que tinha de ganhar a aprovação de Deus, visitava prisioneiros e pobres, além de todas as suas outras obrigações. Seus colegas, por um tempo, tentaram atraí-lo à vida social e às festas, mas logo viram que não adiantaria e deixaram-no em paz. Alguns começaram a chamá-lo de metodista, que era o nome pejorativo que davam aos membros do Clube do Santo, embora ele ainda não tivesse tido nenhum contato com aquele grupo. Como servidor, não lhe era permitido tomar a iniciativa de procurá-los. Ou seja, tanto os alunos não podiam se dirigir a palavra aos servidores, como ele também não poderia ir aos alunos, porque ele era de uma categoria inferior, né? Mas você vê que mesmo na faculdade tentaram arrastar ele para as festinhas, né? E ele demonstrou, não é para mim. Obrigado, pastor. Maísa, pode ler para nós, por favor? Agora é o Clube Santo. O Clube Santo era um pequeno grupo de estudantes dirigidos por um professor em Oxford, chamado John Wesley. Aos outros estudantes, a vida disciplinar exigida pelo clube parecia tolice, e o nome metodista dava a ideia de uma vida regida por métodos mecânicos, desprovidos de racionalidade, como se as pessoas fossem meros robôs. Ou seja, dá para ver que o Wesley, mesmo tendo esse lado mais de comunhão, ele criou e estabeleceu entre eles esses princípios que seriam de disciplinas, de orar junto, de se reunir, ter compromisso, assim como numa faculdade, num trabalho, assim como na vida. A gente tem que almoçar, jantar, dormir, né? E 2, pode ler para nós? Foi Charles Wesley que ouviu falar desse aluno dedicado e piedoso e, rompendo as barreiras sociais, procurou Whitefield e o convidou para um café da manhã. Com isso, iniciou-se uma amizade que duraria para o resto de suas vidas. Olha que coisa linda, irmãos. Né? Então, o irmão de Wesley ficou sabendo de um garoto dedicado, piedoso, crente, e falou, opa, ele vai participar aqui. Ele é de uma categoria inferior. A gente leu que o pai dele morreu quando ele era criança? Não. Não? Não. Então eu pulei esse detalhe. Não, né? O pai dele morreu quando ele era criança. O pai dele era dados biográficos. Aqui, ó. Então eu pulei sem perceber. Leia para nós, Maísa. George era o 7º e último filho de Thomas e Elizabeth Whitefield. O pai era proprietário da Bell Inn, um hotel em Gloucester, na Inglaterra. Era o maior e mais fino estabelecimento da cidade e tinha 2 auditórios. Um dos quais era usado para a exibição de peças teatrais. Quando tinha apenas 2 anos de idade, o pai de George faleceu. Depois de alguns anos, sua mãe casou-se novamente, porém foi uma união malograda, que terminou em divórcio e fracasso financeiro. Joia. Então, você vê, eu pulei. Aí, desde pequeno, ele se dedica, né, a essas questões do teatro, e aí ele vai para a Universidade de Oxford, lá ele conhece, então, o Clube dos Santos, a convite de Charles Wesley. Agora pode ler aqui o terceiro, Maísa, por favor. Os membros do Clube Santo levantavam-se cedo
tinham prolongados tempos de devoção a sós com Deus. Praticavam autodisciplina e tentavam garantir que nenhum momento do dia fosse dispersado. À noite, guardavam um diário para fazer uma avaliação da sua vida e arrancar qualquer pecado que estivesse brotando e se manifestando. Celebravam a Eucaristia aos domingos, jejuavam toda quarta e sexta-feira e usavam o sábado como dia de preparação para a festa do Senhor no domingo. Ou seja, irmãos piedosos e dedicados, né? Pode continuar, filho? O Clube Santo também era profundamente comprometido com a Igreja Anglicana e conhecia sua história e suas normas melhor que ninguém. Visitavam prisões e bairros pobres e contribuíam a um fundo de auxílio para os presidiários e especialmente para os seus filhos. Os membros também se esforçavam muito no pastoreamento de estudantes mais jovens, ensinando-os a evitar más companhias e encorajando-os a serem sóbrios e estudiosos, até mesmo auxiliando-os quando tinha dificuldades nos estudos. Tudo isso era ótimo, mas havia um problema fundamental. Era uma salvação baseada em obras. Por mais que fizessem, experimentavam pouquíssima alegria, pois a natureza da sua salvação ainda era um mistério insondável e Deus estava distante. Nenhum dos líderes havia ainda experimentado a verdadeira graça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o ponto X. O clube já tinha uma inclinação, já estavam preparando o terreno, mas eles se perdiam na autojustiça, eles se perdiam nesse princípio de se considerarem alguém que, de fato, ganhavam a salvação porque eles já eram assim. Então, é onde acontece... bom, aqui vem ele pregando, né? Os púlpitos tinham, geralmente, nas igrejas, um degrau acima, onde eles se colocavam e ali pregavam. Aqui é uma foto dele. Influência de Scofield. Essa daqui, eu não conheço essa obra, eu inclusive, preciso ver se eu acho esse livro, porque esse foi um livro que sacudiu a vida de Whitefield. Aí, irmãos, aqui a gente já... deixa eu ver. Não, vamos terminar semana que vem. Senão a gente vai demorar muito. Tá bom, meus irmãos? Já deu horário. A gente parou aqui na influência de Scofield. Eu não sei se é isso que se diz. Esse vai ser o ponto alto da vida de Whitefield, aonde ele vai compreender a doutrina da graça, a justificação pela fé, e aí ele vai dar essa guinada na vida dele. Dando essa guinada na vida dele, automaticamente Wesley vai com ele e os irmãos do Clube Santo, e aí acontece esse movimento. Então, por que é chamado avivamento metodista e não avivamento de Whitefield? Porque é aquilo que nós lemos no slide anterior. Wesley acabou fazendo mais obras e foi mais longevo, atingiu mais coisas, e, querendo ou não, acabou perpetuando uma obra maior. De Wesley nasce a Igreja Metodista. Wesley, ele era uma pessoa extremamente metódico, como o nome já diz, e, em virtude disso, ele estabelece uma nova igreja com princípios, e ele faz obras, inclusive, que se perpetuam, como a criação de sindicatos, livros, porque Wesley não só escreveu em teologia. Whitefield já era mais um pregador. Ele tem livros, mas Whitefield ele era mais espontâneo. Então, ele não cria uma igreja, uma denominação, ele era um batista, e ele continuava pregando e encaminhando as pessoas para os lugares mais variados, não necessariamente para a igreja batista. E ele não cria, assim, uma estrutura, porque, de fato, ele era um orador sem igual, e Wesley já era mais esse pastor administrativo, esse pastor que pensava no começo, no meio, no fim. São perfis, irmãos, pode ver. Vai ter aquele que vai ser mais... que vai construir coisas para se perpetuar, e outros que vai construir coisas para agora. Então, Whitefield, a gente vai ver que ele acaba influenciando Wesley, mas na história a gente acaba conhecendo mais de Wesley do que de Whitefield. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Ok. Tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo. E
não deixem de ver esses detalhes nos Heróis da Fé, porque vale a pena. São informações extras a essa aula, e se vocês quiserem assistir também as nossas aulas anteriores de 2020, vai agregar, porque, como eu menciono, sempre toda aula é viva. A necessidade de um é diferente do outro, a pergunta do irmão é diferente da outra pergunta, e a gente está tentando aqui só servir aos irmãos. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Beleza. Então tá bom, meus irmãos, querendo Deus, então, as ovelhinhas, nós nos veremos sábado no nosso pequeno grupo, no nosso grupo do Santinho. Opa! Estamos voltando, pastor, estamos voltando. Por enquanto é culto nos lares. Lembra que eu até falei com o pastor um dia desses, antes de iniciar uma aula, né? Eu estava com muita vontade. Então, a nossa escola bíblica agora é a escola bíblica nos lares. Mas, na realidade, é mais um culto familiar, é um pequeno grupo, né? Com ensino também. Então, Que legal, hein? Parabéns. Nosso sensacional. clube do... orem por nós, porque você sabe que a tarefa é grande e é desafiadora, né? Porque precisamos de obreiros, mas o Senhor vai nos conduzir. E estamos aqui no nosso Clube dos Santos do Seminário. Amém. Glória a Deus. Né? Amém. E de uma outra forma, indireta, acaba sendo, né, irmãos? Amém. Acaba sendo, porque a gente ora junto, vive junto, participa, né, aqui fora. Então, quem sabe, né, um dia o Senhor derrama o fogo dele sobre a terra e a gente vai estar junto, né, fazendo essa obra, se Deus assim permitir. Né? Nem que for para a gente ficar nas últimas fileiras. Não tem problema, desde que o Senhor nos deixe dentro do avivamento e do reino. Amém? Tá bom, meus irmãos? Um bom final de semana. As ovelhinhas a gente se encontra sábado na casa da Giz. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe a todos. Graças e paz. Bom final de semana. Amém. Meninos, Deus abençoe vocês. Valeu, Wesley. Tá aqui com a gente, viu, Wesley? Amém, pastor. Pastor, daqui a umas horas... Deixa eu só parar a gravação aqui.